A forma como você se veste pode mudar a forma como as pessoas te veem. A gente vai se preocupar bastante de estar bem vestidos diante dos outros. Mas será que estamos bem vestidos diante de Deus? E se Deus olhasse para o nosso guarda-roupa espiritual hoje? Será que ele veria alguém vestido da velha natureza ou da nova natureza em Cristo? Paulo vai dizer aos Colossenses no capítulo 3 que seguir a Jesus é trocar de roupa. Mas nem todos estão dispostos a abrir mão do que vestem. Oiê, meu nome é Sabrina BT e hoje vamos estudar Colossenses capítulo 3, do 1 ao 10. Vamos ver um pouco do que Paulo quis dizer com nova natureza, mudar a vestimenta. Será que Paulo estava falando de moda? Vamos descobrir isso juntos. Mas antes, se você não é inscrito, já se inscreve no canal e deixa seu like nesse vídeo. Agora, bora então? O que vamos estudar hoje você encontra lá em Colossenses, capítulo de número 3, do versículo 1 ao 10. Nós não vamos ler ele todo, tá? Vamos ler apenas os versículos chaves do nosso estudo, mas é interessante que você pause esse vídeo, leia essa referência e depois você volta para o vídeo, tá? Os nossos versículos chave dizem assim, versículo de número 9. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Muito bem, então, de início, como a gente sempre faz, vamos começar entendendo o que está por trás da carta aos Colossenses. Essa é uma carta escrita por Paulo e quando ele escreve essa carta, ele estava preso em Roma. E Colossos é uma cidade que tem bastante trânsito comercial. Porém, nessa época em que Paulo está escrevendo, ela já não tem tanta força assim. Ela tem uma importância econômica já bem reduzida. E a igreja de Colossos foi fundada por Epáfras, que foi um dos seguidores de Paulo. Paulo nunca chegou a conhecer pessoalmente a igreja de Colossos, os cristãos que estavam lá. Mas, na verdade, Epáfras foi alguém que aprendeu o evangelho de Jesus Cristo com Paulo e foi então até a cidade de Colossos e fundou uma igreja. Como então é que Paulo sabe dessas coisas que estão acontecendo e escreve uma carta para eles? Epáfras vai até Paulo na prisão, vai visitá-lo e relata tudo o que estava acontecendo na igreja de Colossos. E Paulo, mesmo sem conhecer pessoalmente essa galera, ele se importa em mandar uma carta para eles, se importa em mandar orientações para essa igreja. E é então que ele escreve a carta aos Colossenses. E esse povo enfrenta algumas confusões, porque eles têm duas polaridades lá. Eles vão ter o politeísmo dos gregos e dos romanos, com seus vários deuses. E aí existiam pessoas que estavam querendo colocar Jesus no meio desse panteão, no meio desses outros vários deuses. Já do outro lado, a gente vai ter os judeus legalistas. Esses judeus, eles diziam que eles só poderiam realmente servir a Deus se eles cumprissem à risca todos os preceitos da lei mosaica. E é a partir disso que Paulo vai escrever uma carta, principalmente para dizer e para deixar claro na mente dessa igreja em Colossos de que não existia nada que pudesse diminuir a suficiência do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é completo, o sacrifício de Cristo é suficiente. Então, não era necessário nenhum complemento. Em resumo, é isso que Paulo quer deixar claro nessa carta, que é justamente mostrar o poder do sacrifício de Cristo para salvar a todos. Então, no capítulo 3, Paulo vai começar a falar sobre a nova natureza que há em Cristo. Então, no início do capítulo 3, Paulo vai falar sobre uma nova vida, uma vida ressuscitada em Cristo. Ele vai enfatizar que seguir a Cristo não é só mudar comportamentos. Seguir a Jesus é se unir à vida do Jesus ressuscitado e refletir essa nova natureza em tudo que fazemos. Por isso, Paulo vai iniciar o capítulo 3 dizendo: busquem as coisas do alto. Porque alguém que vive essa nova vida em Cristo, ele não pensa mais nessas coisas passageiras, mas ele pensa nas coisas da eternidade, nas coisas do alto, onde há um Messias que governa. E Paulo vai relembrar também essa esperança, a esperança que nós, como igreja, temos até hoje, que é a esperança de quando o Messias vier e se revelar em glória. E a partir disso que Paulo vai trazer um forte desafio. Vivam no presente
como os seres humanos que vocês serão no futuro. Ou seja, vivam hoje como alguém que já foi transformado por Cristo. E Paulo vai ser prático aqui, ele vai dizer quais são essas características da antiga vida, ele vai deixar isso bem claro. Ele vai trazer esses contrapontos, o que não fazer e o que deve fazer. A humanidade antiga vivia presa nas imoralidades sexuais, nos discursos destrutivos, mas a nova humanidade é marcada por misericórdia, perdão, generosidade e amor. E no versículo 11, Paulo vai deixar claro que essa nova vida ela transcende barreiras étnicas e culturais. Ele ensina a ver além das diferenças e viver como um só corpo em Cristo. Afinal, Cristo é tudo e está em todos. Então essas tensões culturais que o povo estava tendo, elas eram superadas por Cristo, porque o poder do sacrifício de Cristo é suficiente. E a partir disso, nós vivemos nossas vidas revestidos da nova natureza. Então, a pergunta retorna: o que você está vestindo? Será que ainda você carrega as roupas da velha natureza? Ou já se revestiu da nova humanidade que reflete o próprio Cristo? Revestir-se de Cristo é deixar que Ele molde o seu caráter, as suas palavras e até os seus relacionamentos. É mostrar com a vida que nós fomos ressuscitados com Ele. E você? Quais são as roupas espirituais que você está precisando descartar? Põe aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que em Cristo nós fomos feitos novos. Um beijo da Sá e até o próximo vídeo!